Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller, 8h19, cientista político, colunista do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, a gente estava comentando aqui agora, antes de você entrar no ar, que você tem toda a pinta do mundo de que adora carnaval e adora bloquinho, né, Schiller? Bom dia. Poxa vida, acertaram em cheio. Acertaram em cheio. Não é? Olha, eu acho que o Schiller emenda o desfile na avenida com os bloquinhos. Já nem dorme, vai direto, né, Schiller? Não me imagine sambando. Vira um pesadelo de noite, é melhor. Nem com os dedos? Dedinho pra cima, assim, não? Olha, gaúcho gosta de samba, então eu não vou comprometer meus conterrâneos lá e tal, mas não é o caso da maioria. Então eu prefiro ficar lendo, ficar estudando, tomando um vinho de noite e tal, mas desejo um bom carnaval para todo mundo aí. Fernando Schiller vai ficar lendo no carnaval. Boa leitura para você, viu, Schiller? Na verdade, todo mundo que vai cair na gandaia tem esse papo. Vou descansar, vou ficar num recato, mas olha, de repente bota uma máscara. Cláudio, quem sabe? Quem sabe? Fernando Schiller hoje falando conosco sobre mais uma questão do mundo político, a tal da CPI, que agora foi parar, imaginem aonde? No Supremo Tribunal Federal, para se apurar o que aconteceu nos ataques aos prédios públicos realizados no dia 8 de janeiro. Mais uma vez, o Supremo sendo chamado a definir uma questão que diz respeito ao Congresso, né, Schiller? Olha, Thaís, tá virando uma novela, né? Vamos ver, agora os políticos em Brasília estão todos indo para o carnaval, nas suas cidades aí, mas você teve primeiro aquela proposta de CPI da senadora Soraya Tronic, do Senado. Ela conseguiu as assinaturas, tem que ter 27 assinaturas no Senado, só que não foi implementada, não é? Porque final de legislatura e tal, ela teve muita assinatura de senadores da base do governo, que agora decidem retirar, ou pelo menos estão manifestando a intenção de retirar as assinaturas. Não é? A impressão minha é que vai morrer essa proposta CPI da senadora Soraya Tronic. Só que surgiu uma outra proposta, e que essa vem com mais força, e essa é da oposição. Foi proposta pelo deputado André Fernandes, que foi o deputado mais votado do Ceará, do PL do Ceará, aliado ao ex-presidente Bolsonaro, e que ele propôs uma CPMI, aí é outro formato, é uma CPI conjunta Câmara e Senado. Não é? Ela conseguiu as assinaturas do Senado, isso mostra que tem oposição no Senado, aquela votação do Rogério Marinho, lá de 32 votos, era consistente, era a votação da oposição. Então a oposição tem, a gente disse na época aqui, né, a oposição tem os 27 votos para aprovar qualquer proposta aí de CPI. Ontem o deputado reportou que tinha 115 assinaturas já na Câmara, né? Hoje deve ter mais, isso está acontecendo agora em Brasília, né? E essa é a grande questão política. Eu diria assim, o Brasil hoje tem pouca oposição, o presidente Bolsonaro ainda fora, oposição abalada com a derrota, com esses atos do dia 8, não é? Quer dizer, então o presidente Lula quase que reina, ele reina muito, não é, no país, não é? Que é um estilo muito agressivo, etc. Hoje me chamou muita atenção a entrevista que ele deu, ainda há pouco, dizendo, olha, eu até aceito que tenha oposição, acho bom ter oposição, desde que seja verdadeira, né? Me chamou a atenção isso, que o presidente da República agora vai definir o que é, como é que pode ser oposição, se é verdadeiro, se não é verdadeiro. Isso mostra a hegemonia, né? Esse é um fato desses 40 e tantos dias aí de governo, uma ampla hegemonia do governo, né? Com pouca oposição. Só que tem essa proposta CPMI. A proposta, ela visa o seguinte: analisar o que aconteceu lá no dia 8, né? Hoje tem uma investigação que tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conduzida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, mas não chegou no governo federal, né? Quer dizer, ninguém do governo federal é investigado. Então havia a informação, e que é muito disque, né? Talvez esse seja o foco. Quer dizer, houve informação aos órgãos do governo federal, a ABIN fez essa informação no dia anterior aos atos do dia 8 ou não? Não é? Quer dizer, teve algum tipo de comprometimento também das autoridades federais ou não? E depois a reação que houve ao dia 8. Qual é a reação? Primeiro, afastamento do governador
Ibanez Rocha, né? Tinha motivo realmente para afastar o governador? Seja afastar da área de segurança pública, ninguém questionou, mas afastar do governo do Distrito Federal, um governador que acabava de ser reeleito, a prisão mesmo do Anderson Torres, a gente já questionou aqui, surgiu alguma razão para aquela prisão, não estou dizendo o que aconteceu depois, mas nas razões que levaram àquela prisão, de alguém que estava no exterior, né, que estava ou licenciado, ou de férias, ou afastado das suas funções, que tinha assumido aí 1 ou 2 dias. Enfim, tem muita pergunta. E a pergunta, obviamente, que vai acontecer é sobre a situação dos presos, porque foram presas, hoje deve ter mais de 900 pessoas presas em Brasília, né, e aí com um monte de problemas. Primeiro, penalização coletiva. Não tem isso na execução penal brasileira, não tem penalização coletiva. A penalização precisa ser individual, ela tem que ser individualizada. As pessoas estão lá 40 dias, não é, uma coisa assim, ou 30, 40 dias, não ter acesso aos autos, basicamente não tem processo, então elas não têm como se defender. Muita gente participou dos atos propriamente, em graus diferentes, não é, mas muita gente não participou. Então, boa parte, a maioria das pessoas que está presa, como a gente não tem o detalhe dos processos, né? Quer dizer, então um levantamento muito, na minha visão também muito frágil, mas a maioria possivelmente não participou, estava no acampamento. Bom, estava no acampamento lá, fazendo uma manifestação pacífica, ela é passível de criminalização. Se ela é passível de criminalização, milhares de pessoas no Brasil inteiro são passíveis de criminalização, porque esses acampamentos pacíficos aconteceram em todo o Brasil. Alguns nem tão pacíficos, né, porque houve muito bloqueio de estradas. Né? Mas se a pessoa vai a Brasília, mesmo a esplanada, se manifesta pacificamente, ela deve ser criminalizada, penalizada, investigada, punida, presa, né? Prisão provisória longa lá em Brasília, coletiva. Né? Então, tem muita coisa muito estranha nesse processo todo. Teve uma visita ontem, aliás, essa semana, dos senadores de oposição, foram lá na Papuda, foram lá no presídio feminino, identificaram muita gente que não estava em Brasília no dia 8, todo mundo sem acesso à defesa, pessoas em situação, o sistema carcerário lá de Brasília completamente esgotado. Então, na lei de execuções penais também, a prisão provisória deve ser feita nos estados, nas regiões próximas à residência das famílias. Então, tem um pedido da OAB do Distrito Federal para que essas pessoas sejam removidas, sejam transferidas, né, para suas regiões. Tem muito pouca gente de Brasília lá, propriamente. Só tem 55 mulheres de Santa Catarina, por exemplo. Né? Então tem muita coisa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse é o problema do governo. O governo não quer toda essa discussão aflorando. Né? Por quê? Porque o governo, depois do dia 8 de janeiro, ele ganhou a narrativa. Né? Toda a narrativa em torno do que aconteceu lá, tentativa de golpe, os terroristas, etc., a grande ameaça à democracia, toda essa lógica, digamos assim, foi vitoriosa, né? E é a narrativa predominante. Toda investigação é feita nessa linha e nada é imputado ao governo federal. Então, obviamente, é melhor não mexer nisso. Né? Já ganha, quer dizer, no círculo próximo do presidente Lula, a avaliação é essa. Não tem por que ter CPMI se o jogo já foi ganho, né? Do ponto de vista político, da repercussão política, assim por aí. É a questão, eu acho que é uma das grandes questões aí que a gente vai acompanhar no retorno do Carnaval. Se vai ter assinatura na Câmara, acho que não é tão difícil assim, tem que ter 171 assinaturas na Câmara, e depois ela vai ser implantada a CPI, né? Porque vai ser instaurada a CPI, porque precisa ser feita a leitura, o presidente das casas, né, legislativas precisam dar início formalmente, né, à CPMI, e os partidos têm que nomear. Quando houve aquela CPI da saúde, da Covid, o ministro Barroso mandou instaurar, né, determinou que os partidos nomeassem seus representantes, então ela funcionou por determinação do ministro Barroso. Vamos ver se algum ministro não faça essa determinação agora, caso ela consiga essa assinatura. Acho difícil que isso aconteça. É o que a gente vai acompanhar aí. Vai ser engraçado, hein, Schiller?
Imagine que o Supremo obrigou o Senado a instaurar a CPI da Covid-19 num ato absolutamente político, né? E agora o Supremo vai negar uma determinação idêntica a uma CPI para investigar a invasão no próprio Supremo. Vai ser no mínimo estranho, né, essa atitude, né, de recusar, não vamos interferir agora, não vão interferir mais, né. A gente percebe também que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, que já vinham se posicionando dessa maneira, mesmo durante a campanha eleitoral, né, fazem parte aí dessa hegemonia que o Schiller se refere, né. Uma hegemonia de poder mesmo. Se você pegar todas as decisões do Supremo Tribunal Federal até agora, de algum interesse do atual governo, foram todas favoráveis ao atual governo. Da blindagem de atos do Lula até mesmo a anulação de condenação, a anulação da sentença que inocentou o filho do presidente, o TSE caminhando a passos largos, catando o cabelo em ovo para tornar o ex-presidente inelegível. Então, assim, essa hegemonia se estabelece e se espalha para os demais poderes, né, Schiller? O que a gente vê muito hoje, né, Cláudio? A gente viu isso, em parte, no primeiro termo, nos 2 primeiros mandatos do Lula. Eu me lembro no final de 2007, 2008, praticamente não tinha oposição no Brasil. Isso vai muito, um pouco da habilidade do presidente Lula, da força política que ele tem, do PT, da força que ele tem nos meios de opinião, na mídia, quer dizer, então ele tem muita força, é um bloco de poder que tem muita força. No Brasil de hoje, você tem muita gente com medo, você tem muitos comunicadores importantes da oposição censurados, banidos da internet, você tem muita gente banida da internet, gente que tinha influência de opinião. Então, obviamente, a oposição ela fica enfraquecida. E fica com medo também, porque muitos deputados já foram banidos, então eles têm que tomar muito cuidado com o que dizem, com o que falam. Então, a oposição tem hoje a própria ideia de que você tem o ex-presidente da República, que é o líder, digamos assim, natural dessa oposição no exterior, ele tem medo de voltar, né? Vamos falar a verdade, quer dizer, em bom português, ameaçado de N processos, inelegibilidade, quer dizer, então é uma situação muito estranha que se vive no país, né? E acho que mais tem uma oposição forte no Senado, né? E ela tem lá 32 votos, basicamente vai ser o número de assinatura da CPMI no Senado. É uma oposição que na Câmara deve ter 130, 140 deputados, né, que deve assinar também, e é por aí que a coisa vai andar, né? Mas, de fato, hoje você tem uma hegemonia muito forte do governo em todas as ações, mesmo você essa crítica ao Banco Central, né? Veja bem, a gente comentou aqui, o Banco Central, todo o país celebrou que todo o país é exagero, né? Mas a maior parte do país, os economistas, enfim, que o Brasil tinha um Banco Central independente. O Brasil tem Banco Central, grandes países do mundo têm Banco Central independente, União Europeia, Estados Unidos, Chile, Peru, Colômbia, enfim, as economias mais estáveis, Banco Central independente. Agora, quando o Banco Central independente toma as suas atitudes, o que o governo faz? Questionamento duríssimo, um ataque duríssimo. Fosse na época do presidente Bolsonaro, seria um ataque às instituições, seria o populismo. Agora, boa parte, né, dos meios de opinião celebra, né? Olha, o presidente está atacando, não é mais nenhum ataque, é uma crítica, né? Ora, a autonomia do Banco Central é você respeitar uma decisão técnica tomada pela autoridade monetária, porque se toda vez que a autoridade monetária tomar uma decisão, ela for atacada pelo executivo, o seu presidente foi atacado pelo executivo, etc., isso vale para qualquer agência reguladora. Bom, então a sua independência está comprometida, né? Está comprometida porque ela é questionada o tempo inteiro, ela é colocada em questão, a natureza política dela, a questão técnica dela, etc. Então é uma situação muito delicada que vive o país, né? Por isso, na minha visão, assim, é uma peça fundamental do jogo saber se a oposição terá força para implementar essa CPMI ou não, né? Diria assim, deu um prognóstico, é meio a meio, viu? Antes do carnaval aqui eu não vou usar minha bola de cristal, acho difícil, eu não consigo enxergar nesse momento no Brasil uma CPMI comandada pela oposição funcionando em Brasília, né? Consigo imaginar até eventualmente uma medida judicial para suspender uma CPMI, né?
E consigo imaginar os presidentes das duas casas engavetando essa CPMI, né? Mas, de qualquer maneira, vamos observar o que vai acontecer. Verdade. Schiller, só algumas considerações aí sobre o que você falou da minha parte aqui. Em relação a essa CPMI, ela não vai descobrir nada mais do que já se sabe, do que a polícia e o Ministério Público podem apurar, né? Tanto é que os relatórios da Polícia Federal que estão sendo divulgados, e eu tive a oportunidade de me atentar a eles, claro que não dá para ir atrás, né, do perfil de cada um dos investigados e daqueles que estão sendo indiciados, mas, por exemplo, a Polícia Federal descobriu, tem provas, né, de que aquela bomba para explodir o aeroporto da cidade saiu da frente do quartel do Exército de Brasília, né, no mês de dezembro. E isso se deu através de uma investigação séria, que é muito mais séria do que qualquer CPI, a gente sabe disso. É claro que tem esse componente político importante a ser colocado. O que está faltando na minha avaliação é o Ministério Público Federal ser mais firme na investigação sobre o governo federal também. Porque em relação àqueles que praticaram as invasões, há imagens, muitos deles estão presos em flagrante, aí não tem o que falar, o cara está lá com um pedaço de pau quebrando o Congresso Nacional, tem que ser preso mesmo. Quando era o MST, a gente falava aqui, cadê a polícia para prender esses caras? Prenderam, bota lá, quem estava lá e não foi preso tem que ser investigado, também tem que ser preso, porque não é certo fazer o que fizeram. Agora, do ponto de vista daqueles excessos, né, e você tem razão quando você diz que não existe um crime coletivo, cada conduta tem que ser individualizada, nós vamos entender o que cada um fez, e era muita gente. O que não é certo é ficar fazendo essas operações como uma nova Lava Jato, né, só para ficar mantendo o assunto na mídia. Cadê a investigação séria sobre o governo federal que deveria proteger o patrimônio público? Pô, não é só o governo do Distrito Federal, com a sua polícia militar, que tinha esse dever. Cadê os dragões da cavalaria, da independência? O Supremo Tribunal Federal não tem um segurança? Quanto o Supremo gasta com segurança para proteger o seu prédio? Afinal de contas, não pode ser tão vulnerável assim, né? E se tem algum tipo de conluio, que se apure isso, se afaste, se puna, exonere, sei lá o que precisa ser feito, se é funcionário público ou é de empresa privada. Mas essa investigação sobre o governo federal não está rolando, não está rolando. Então, um ponto positivo aqui para aqueles que estão presos, que são golpistas, terroristas, antidemocráticos, que quiseram reverter a coisa na força. E viram que não vai ter jeito. Porque, é claro, a nossa Constituição é muito maior do que a vontade deles. Mas em relação às autoridades federais que deveriam proteger esse patrimônio, que deveriam agir prontamente, né? Onde é que elas estavam? Elas não vão ser cobradas por isso? Vão ficar só garganteando por aí e aparecendo como vítimas? Vítimas somos nós, que vamos, no fim das contas, pagar essa conta de toda essa bagunça que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. Mas sobre isso, a gente não está vendo, esse é o ponto negativo dessa investigação sobre o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília, na capital federal. Esse é meu ponto de vista, viu, Schiller? Olha, concordo, eu vou mais adiante ainda, Pedro, nessa tua análise, né? Que, por exemplo, teve uma ação da AGU pedindo o ressarcimento dos custos. Eles calcularam lá em 20 milhões, um pouco mais de 20 milhões de reais, os custos, ou seja, da depredação da Câmara, do Senado, da depredação do Supremo, etc., dos prédios públicos ali. Eu concordo plenamente. Quem invadiu, depredou, quebrou janela, quebrou cadeira, quebrou mesa, enfim, danificou obras de arte, enfim, na minha visão, tem que pagar a conta. Não é possível. O cidadão invade. Isso, na minha visão, vale tanto para o prédio público como para o prédio privado. Você invade uma loja, um banco, como aconteceu no passado no Brasil, pessoas têm que ser identificadas, elas têm que ser processadas, punidas dentro da lei e ressarcir a despesa, isso é exemplar para o país, né? Agora, isso tem que ser individualizado. O problema é o seguinte, você tem 900 e tantas pessoas que estão presas lá, elas não sabem o processo, não têm acesso ao processo, o processo não é individualizado, não é? A maior parte dessas pessoas possivelmente não participou, não fez vandalismo, não participou desses atos, né? Porque aí é uma definição importante que tem que se ter. As pessoas que estavam manifestando-se pacificamente, mesmo que por um motivo errado, ou um motivo detestável, um motivo que nós não concordamos, etc., elas devem ser criminalizadas ou não? Elas cometeram um crime ou não?
Né? Se a gente responder sim, elas cometeram um crime, mesmo não tendo invadido, não tendo depredado, não tendo feito nada, bom, então milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro cometeram um crime. Concordam comigo? Que não é possível. Uma pessoa que estava na frente do quartel aqui em São Paulo cometeu um crime também. A pessoa que estava acampada em qualquer cidade brasileira cometeu um crime também. Então, o problema é um problema lógico. O que eu acho que a mídia tem que fazer, o que nós temos que fazer, é perguntar qual é o critério. Né? Se a lei brasileira diz que não tem penalização coletiva, como é que nós estamos fazendo penalização coletiva? Se tem que ser individualizado, por que não estamos individualizando? Se as pessoas têm que ter acesso aos autos para fazer a sua defesa, têm que ter acesso à defesa, por que elas não estão tendo esse acesso? Se elas devem cumprir essa prisão provisória aí nos seus estados, nas suas regiões, por que elas não são transferidas? Né? Então essas perguntas precisam ser feitas. É evidente, e sempre quando a gente diz isso, então não vai punir. Não, é óbvio que tem que punir as pessoas que cometeram duramente esse vandalismo. Obviamente precisam. Agora, em nome da justiça, é preciso separar o joio do trigo, né? Fazer isso de maneira adequada. Esse debate, digamos assim, obviamente aconteceria numa CPMI, que obviamente é política, obviamente tem demagogia, a gente tem aquela frase famosa, a gente sabe como começa, não sabe como termina, por isso que o governo não quer. Só que tem coisas estranhas acontecendo, eu acho que precisam ser avaliadas em algum fórum, né? Algum fórum. Talvez esse fórum seja o Congresso Nacional. Fernando Schiller, então bom carnaval, bom vinho e boa leitura para você, tá bom, Schiller? Depois eu conto o que aconteceu. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.